Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar de um fenômeno muito sério que diz para você se essa vida atual está valendo a pena ou se está indo para o buraco. É isso mesmo. E é um fenômeno muito pouco falado. Mas antes da apresentação, eu peço que você considere se inscrever nesse canal se você curte vídeos com temas como experiência de quase morte, expansão da consciência e temas transcendentes. E vamos então começar a falar sobre essa revisão da vida, que também é uma espécie de flashback dessa existência, ou como nós chamamos de visão panorâmica. Então não é simplesmente uma memória qualquer, é um fenômeno complexo onde a pessoa revive cenas, fatos e momentos da vida dela com total nitidez, com muitas emoções, e ela consegue ver com total clareza tudo o que se passou do nascimento até o momento atual. Então é uma espécie, uma condição de supermemória. E uma expressão que traduz esse fenômeno é o chamado turbilhão ordenado de memórias. E um ponto singular da visão panorâmica é a impressão de que ela pode durar apenas alguns segundos. Mas veja, esses segundos não foram simples segundos. Às vezes parece que passaram horas, mas a pessoa sabe que foi pouco tempo. Mas durante o processo, ela consegue rever a vida com profundidade. Em algumas circunstâncias, podem até ser imagens sobrepostas. Ela pode rever várias situações simultaneamente. Então ela consegue ver 2, 3, às vezes até mais, momentos da vida dela ao mesmo tempo. Como se estivessem sobrepostas ou uma ao lado da outra. Tudo isso parecendo durar segundos, ou em alguns casos pode chegar até quase 1 hora esse fenômeno. Então, quase 1 hora nesse processo de revisão, de imagens, de acontecimentos. Mas de qualquer forma, o tempo parece sempre se dilatar e sempre estar meio que ausente. Por isso que a gente diz que esse fenômeno ele é mais introspectivo. Mesmo que ele aconteça fora do corpo na experiência de quase morte, ou numa experiência fora do corpo projetiva, autoinduzida, mesmo assim é um processo interno, é um acesso de memória e que a experiência ou o fato da pessoa estar fora do corpo predispõe e até capacita esse momento, mas ele ainda assim é introspectivo e interno. Então, pelo fato de ter essa questão mais íntima, o tempo nunca é realmente linear, ele nunca é óbvio. Segundos podem parecer horas, ou uma quase hora podem parecer, em alguns casos, assim, dias. Então essa revisão depende muito da pessoa, depende muito das condições, mas em geral ela é um evento assim marcante. Não tem como uma pessoa dizer que não aconteceu, ou que foi só um processo nostálgico, ou que foi só um processo assim de memória, vulgar ou comum. Não tem nada disso. É algo muito intensificado. Mas por que então, numa experiência de quase morte, a pessoa passa por essa visão panorâmica, por essa recapitulação da vida? Qual o significado disso? O que a gente pode dizer é que isso geralmente é um evento patrocinado por dimensões mais elevadas, ou também por amparadores extrafísicos. O que é um amparador extrafísico? É o chamado ser de luz, o benfeitor, o guia, o mentor, que está além da vida humana. Então esses amparadores patrocinam esse tipo de evento para quê? Para que a pessoa possa ter um significado maior e diferente em relação à própria vida. Porque, querendo ou não, a visão panorâmica serve como um grande tribunal. Mas não é um tribunal onde esses amparadores ou onde outra consciência vai dizer para você se você está levando uma vida boa ou está levando uma vida ruim. Não. Esse julgamento ele é íntimo, ele é interno. Todo mundo que passa por ele diz, olha, eu cheguei à conclusão ou foi muito claro para mim o que está acontecendo. Então muitas pessoas acham que tem uma vida X, acham que está tendo, um sucesso Y, e quando ela tem a visão panorâmica, revendo, as sensações, os sentimentos que ela tem nos momentos chaves, ou mesmo em situações triviais da vida humana, ela percebe que na verdade ela está muito triste, ou ela está sempre zangada, ou ela está sempre, em estados emocionais que ela não gostaria de estar. Então esse papel, educativo que o fenômeno traz é o mais relevante,
Não é porque você teve que você é melhor do que alguém, ou se não teve, sabe, que isso é um demérito, não tem essa questão. O processo todo é como você avalia a sua vida até o momento. Esse é o ponto-chave, essa é a questão mais séria. Porque essa clareza que o fenômeno dá, é difícil você se enganar e se autocorromper e dizer, eu não sabia. Não, tudo fica revelado, tudo fica às claras. A sua vida é passada a limpo. E o seu juízo interno, o seu discernimento é capaz de dizer se você está bem ou se você está mal. Por isso que esses flashbacks, por isso que essa revisão, em geral, é muito difícil ser algo indiferente, ser um meio termo. Ou a pessoa consegue se ver de forma mais positiva ou de forma mais doente. E se está de forma mais doente, o que clama, o que urge é a renovação, é o autoconhecimento, é a mudança de postura, é a mudança evolutiva, sabe, de atitudes que vão fazer você crescer e dar a volta por cima. Onde muitas vezes a pessoa, ao rever essa existência, pensa: então é só isso? Minha vida se resume a isso? Então a visão panorâmica espremeu a vida dela, por assim dizer, e ela viu que não restou muita coisa, não restou quase nada. Então a sensação, sabe, não vou dizer de tristeza, mas o amargor que traz perceber que a vida está passando e que quase nada de produtivo está sendo feito, é muito ruim. No entanto, é um processo necessário, até para a pessoa ter uma postura nova e ter novas atitudes em relação ao modo como ela vem levando a vida. Essa visão panorâmica pode ser tanto total, como a que foi comentada aqui, né, englobando a vida como um todo, como ela pode ser parcial. Então a pessoa se recorda apenas de um momento específico da vida, uma fase, e que por alguma razão aquilo é importante ela rever. E ao longo da história esse fenômeno foi comentado já muitas vezes, e surgiram muitas denominações para tentar entender esse processo. Já foi chamado, por exemplo, de alma das coisas, cérebro da natureza, luz astral, memória de Deus, registros acásticos, enfim, há uma série de nomes que tentaram mostrar ou tentaram explicar como isso acontece. Mas nenhuma dessas denominações é de fato correta, porque o mecanismo, por mais que a gente saiba que é patrocinado por amparador, ou que vem de dimensões mais elevadas, os mecanismos em si ainda são obscuros. Nós não sabemos como esses procedimentos de fato acontecem. Mas o que nós já sabemos, que você precisa entender com clareza, é o seguinte: existe a chamada memória integral. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tudo que a gente sente, absolutamente tudo é registrado nessa memória integral. Então, a visão panorâmica é um acesso, um pequeno acesso nessa memória. E essa memória, veja, também nós não algo obscuro que a gente sabe que existe, mas não sabemos os procedimentos. E ela registra absolutamente tudo da sua consciência. Não é uma memória só de cheiros ou de visual auditiva, sabe? Ela engloba sensações de energia, processos de outras dimensões ou parapsiquismo, né? A sensitividade, nós chamamos de parapsiquismo. Tudo isso engloba nessa memória integral. Então nada escapa, até os momentos que você está inconsciente, tudo fica registrado, absolutamente tudo. E essa memória integral não está no cérebro, ela está além, ela é paracerebral, como nós chamamos. Ou seja, está além do corpo físico, está além do cérebro humano. Por isso que a gente sai do corpo e não fica idiota. Por isso que a gente consegue ter experiências de rememorar ou de relembrar vidas passadas, porque é um acesso a essa memória integral. Porque se ela não existisse, o que adiantaria você viver uma vida, evoluir e crescer? Depois tudo isso se perde, você morre ou você renasce, tudo se apaga. Você, né, não faria muito sentido. Por isso que, na verdade, tudo que a gente viveu em todas as vidas, desde milhões ou decalhões de anos atrás até o momento atual, está tudo registrado ali. Agora, como acessar, de que modo, isso é uma outra questão, é um procedimento mais técnico, até mais avançado, que não é também muito simples, mas é possível. Agora, a memória integral está ali. Então tudo que você faz, tudo que você sente, toda experiência que você tem, seja em qual for a dimensão que você esteja se manifestando, fica gravado. Então eu saio do corpo, eu estou longe do meu cérebro,
mas a experiência fora do corpo, a experiência de quase morte, ela é gravada nesse banco de dados pessoal. Então veja bem, não existem segredos. O que você esconde de si mesmo ou o que você esconde dos outros está gravado nessa memória integral. Tudo está lá. Então nada é em vão, nada é esquecido dentro de nós. Então veja bem, recordar apenas essa vida pode trazer renovações profundas, justamente, sabe, até pelo desconforto que essas memórias trazem. Imagina você ter um acesso à vida passada. Entende quanto que isso pode ser relevante? Claro, desde que você tenha maturidade para encarar situações, problemas já enterrados e que já passaram. Se você tem maturidade de estômago, sabe, para lidar com problemas antigos e também com coisas positivas antigas, mas que você não tem como garantir o que você vai acessar, pode ser muito bom como pode ser algo muito pesado. Se você tem essa predisposição, se você tem essa vontade, todas essas memórias podem ser muito construtivas e muito evolutivas. E duas curiosidades bem interessantes. Primeira delas, as crianças que passam por experiências de quase morte não têm visão panorâmica, não têm essa retrospectiva. Uma questão até simples, mas assim, a vida delas é curta. Então, até por isso, você não vê relato de nenhuma criança que passou por EQM relatando esse fenômeno. Outra curiosidade, pessoas que não estão fora do corpo também podem ter essa visão panorâmica. São mais raras, mas pode acontecer. Eu conheci, por exemplo, uma pessoa que passou por isso. Ela disse que estava deitada, muito relaxada e teve a visão panorâmica. Reviu a vida dela do começo até aquele momento. Mas lembrando, não é uma nostalgia, não é um rever gostoso que você fica ali lembrando. Não, é um fenômeno sério, intenso, sabe? De memórias vívidas, aquilo foi patrocinado para ela. E essa pessoa então entrou numa crise existencial, porque mesmo ela tendo uma família estável, uma profissão estável, mesmo a vida dela estando toda assentada, ela se sentiu em crise, porque ela viu que a vida dela estava muito pobre ainda. Estava muito, sabe, poucas realizações, sabe, ela não estava satisfeita. Ela viu com total clareza na visão panorâmica que se ela continuasse assim, depois da morte ela ia entrar em melancolia, ela ia entrar em depressão, porque essa vida aqui não foi útil, não foi realizada do modo como ela poderia ser feita. Então não é essa limitação. Qualquer pessoa, a princípio, pode ter. Tudo uma questão de tendência, de predisposição e do auxílio extrafísico de outras dimensões que podem patrocinar, dependendo da pessoa e dos méritos que ela tem, esse tipo de ocorrência. Que tal usar os conhecimentos, as experiências e as capacidades que você tem para começar a fazer coisas mais úteis a partir de agora? Por que não? Por que esperar uma visão panorâmica? Por que esperar uma EQM? Por que esperar uma experiência fora do corpo para te chacoalhar e para às vezes jogar na cara aquilo que você precisa fazer? Será que não é melhor já tomar certa vergonha na cara e fazer, agir, antes que a dificuldade bata na sua porta? Espero que você reveja esse vídeo, que reveja sua vida, que reveja tudo e que a gente possa crescer de forma cada vez mais acelerada e com cada vez mais maturidade e ética avançada nessa existência. Então, o meu forte abraço a você, as melhores energias e até a próxima. Valeu!